E nós voltamos a falar diretamente do Central Imob Experience, esse que é o maior evento do setor imobiliário de Maringá, de toda a nossa região. E ao longo de todo o dia, nós temos aqui centenas de pessoas que atuam diretamente nesse setor, sendo capacitadas, recebendo um treinamento intensivo para entender melhor sobre as mudanças e perspectivas do mercado. E para falar com a gente sobre treinamento, nós estamos aqui com um dos palestrantes desse evento, que é o Gustavo Malavota. Bom dia. Muito bom dia, tudo bem? Tudo certo. O Gustavo, ele é empresário, é especialista em vendas, é treinador de equipes comerciais, então ninguém melhor que ele para falar um pouquinho sobre os desafios e a necessidade de treinamento. Gustavo, rodando aí pelo nosso país, como você encontra esse cenário atualmente na questão de preparação para a atuação mesmo? Legal. A gente tem um desafio que é um cenário nacional, a gente não tem a formação ainda adequada dos profissionais. Segundo a revista Harvard Business Review, a gente tem 70% das pessoas que trabalham hoje no mercado dizendo que ainda precisam de algum tipo de incremento para melhorar, para realizar aquilo que elas foram contratadas para fazer. Então, imagina o desafio. Além disso, a gente sabe que a maioria das pessoas são contratadas por aquilo que ela sabe fazer e são demitidas pelo seu comportamento. Ainda tem um outro viés aí, que é o viés comportamental. Olhar para a cultura, olhar para os processos. Então, sem dúvida, a gente tem um bom desafio pela frente. A gente está falando aqui de um evento do setor imobiliário, mas esse desafio não é exclusivo desse setor. A gente vê isso em todas as áreas. Essa carência de preparação, tanto técnica quanto mental, comportamental, como você disse, ela existe em várias áreas. Como é que a gente lida com isso enquanto gestores e enquanto colaboradores? Que boa pergunta. Vamos lá, vamos para os gestores primeiro. Os gestores cada vez mais precisam dotar-se de competência de formações de times. Olha outro dado. 75% dos gestores passam menos de 5% do seu tempo treinando seus times. E dá para entender o motivo pelo qual normalmente estão dragados por questões operacionais, envoltos a situações como, por exemplo, alcançar metas, alcançar resultados, e acabam deixando um pouco de lado esse processo de formação. Por um outro lado, existe também um pouco da procura dos colaboradores. Hoje, a gente tem praticamente todos os cursos, olha que interessante isso, todos os cursos livres para acesso. Livres. Você pode até não ter o certificado, você pode até não ter o indicador de que você fez, mas o curso está livre. Então, você entra em Harvard, por exemplo, você tem acesso aos cursos de Harvard, como eu disse, sem a certificação, disponível para todo mundo que quer e busca. Então, acho que tem muito mais um trabalho de buscar, de ir atrás, de reservar um tempo maior para isso dentro dessa agenda corrida que a gente vive. E o que falta? É motivação? É não entender o valor dessa capacitação até que ela bata a nossa porta e a gente veja, nossa, eu podia ter esse preparo, né? Bom, acho que tem dois fatores. O primeiro é a vida que a gente vive. É difícil, não vamos, não dizer que não é difícil, a gente estaria sendo hipócrita. Isso também, né? Não é. A gente tem uma vida muito puxada, família, trabalho, casa. Então, achar um tempo para isso é um desafio. Acho que o segundo ponto é cultural. Nossa sociedade como um todo, ela não traz esse viés do aprendizado fazendo parte da nossa cultura. É mais fácil você ver as pessoas num bar do que sentada numa roda de clube de livro, por exemplo, que eu acho fantástico para a formação dos profissionais. Então, acho que tem um fator cultural, tem um fator da agenda do dia a dia e acho que tem um fator de falta de informação mesmo. As pessoas não sabem, muitas vezes, onde achar essas informações. Por sinal, aqui fica uma dica. Vá lá na rede social, depois no final a gente coloca aqui. Eu sempre coloco dicas de cursos gratuitos para você poder acessar. E como é que a gente reverte isso? Por quê? Falta de tempo. Na nossa era, parece que o tempo está cada vez mais escasso. A questão cultural é algo tão enraizado. Como é que a gente faz essa transformação mesmo para poder priorizar essa nova informação chegando, essa formação contínua? Boa. O primeiro passo é você fazer o básico, que é reservar a agenda. Outro dia alguém comentou comigo, falou, você viu tal série? Você viu tal série? Eu estava conversando com a minha noiva e eu falei, por que será que eu não consigo ver tanta série quanto as pessoas veem? E ela, obviamente, brincando, mas com um tom sério, falou, porque você está muito focado nos teus objetivos, e aí normalmente falta um pouco mais de tempo para entretenimento. Então, acho que vai ter que fazer alguma concessão. Não tem jeito. Você vai ter que tirar de algum ponto, e de novo, pelo amor de Deus,
Não é para deixar de ver série, não é para deixar de ver só novela, só que a gente tem o resultado daquilo que a gente faz nas nossas ações. Então, se eu reservo um tempo maior, exemplo básico, agora eu estou voltando a rever o meu inglês, vou fazer uma viagem internacional, a trabalho, é óbvio que eu não tenho esse tempo. Então, eu tive que tirar ele de algum outro tempo, porque tempo é prioridade, para conseguir encaixar essa agenda. Então, a dica, na verdade, não é nem dica, é instrução aqui, não deixe o tempo te consumir por aquilo que você acha que hoje é importante, porque lá na frente vai te fazer falta. Isso que você colocou agora sobre o tempo, isso é tão real, que tempo é prioridade, porque infelizmente nossas 24 horas não se multiplicam, as de hoje vão ser as de amanhã, e o que a gente faz com elas é que realmente vai fazer diferença. E muitas vezes, como você disse, né, a nossa rotina é tão puxada que a gente busca esses momentos para relaxar. Ah, não quero pensar sobre isso, ah, não posso fazer isso agora, isso já está me consumindo. E quando a gente chega lá na frente, a gente vê que passaram 2, 5, 10 anos e que a gente acabou realmente ficando para trás. Percebi isso agora. O que eu faço? Ainda dá tempo de correr atrás desse tempo? Ótimo. Primeiro, não se culpe por aquilo que já passou, você não vai ter de forma nenhuma acesso àquilo, então é injusto com você ter esse tipo de penalidade. A primeira coisa é olhar daqui para frente, entender que do tempo que você tem hoje, e isso é para qualquer idade, você vai ter que fazer um planejamento de tempo mesmo. Então, eu vou dedicar quanto tempo para fazer isso? Eu tenho um grande amigo que é empresário, ele falou, a luta para ser bilionário eu já deixei para lá. Porque realmente, para você alcançar determinados patamares, o esforço é muito alto. A dedicação é muito alta e você vai precisar abdicar de algumas coisas importantes, muitas vezes até de família, né? Então, de novo, como eu estou falando de algo muito pessoal, acho que o mais importante é montar um bom plano. E aqui procure pessoas para te ajudar nesse processo, mentores, guias, pessoas que passaram talvez por esse cenário, que vão poder te guiar e o mais legal, elas estão disponíveis a te ajudar. Você só procura o auxílio daquela pessoa que pode te ajudar. Essa é outra grande dica. Cuidado, porque muitas vezes a dica que você recebe de alguém que não está fazendo, piora ainda mais o cenário. Gustavo, para a gente encerrar nossa conversa, o que você diria para os gestores de várias áreas que estão ouvindo a gente agora e que sentem que a empresa precisa realmente investir um pouco mais em treinamento, que a equipe precisa desse empurrãozinho para buscar esse conhecimento extra? O que fazer ou para ampliar ou para iniciar essa cultura e fomentar essa vontade entre os colaboradores de crescer, de querer saber mais? Que legal. Bom, primeiro, gestores, vocês não vão conseguir fazer tudo, tá bom? E tá tudo bem. Deleguem, otimize e elimine. Pega essas 3 palavrinhas. Delegue tudo que você puder para que os outros façam e você ganhe o seu maior ativo, que é tempo. Otimize, faça mais rápido, faça melhor para você ganhar justamente tempo. E elimine. Elimine rotinas improdutivas, coisas que são feitas porque eram feitas no passado, coisas que dizem que era para fazer e por algum motivo você não entendeu e continua fazendo. Então, se o gestor tiver tempo, ele passa a ter os 4 pilares que para mim são muito importantes. Todo gestor ele precisa ter tempo, ele não consegue fazer sem isso. Ele precisa ter os recursos necessários, que pode ser dinheiro ou tempo. Ele precisa ter contato. Ele, como gestor, ele precisa saber quem é que resolve, não sendo ele. E o mais importante, ele precisa ter reputação. Porque a reputação é o que vai dizer para os outros que o que eu, como seu líder, estou dizendo é o que você tem que fazer. E aí sim, as pessoas fazem porque entenderam o verdadeiro motivo. E acho que esse papo serve para gestor, serve para colaborador, serve para autônomo. Então, mudar a mentalidade, priorizar, buscar tempo nessas janelas que a gente deixa ali, né? E realmente buscar, de repente, fazer o que é melhor e não o que eu quero, porque nem sempre é a mesma coisa. E isso pode ser aplicado, deve ser aplicado para qualquer setor, né, Gustavo? E olha que eu vou falar hoje, né? Daqui a pouquinho estou subindo no palco para falar sobre a mentalidade vendedora. A gente nem combinou, então a mentalidade, né? A palavra mentalidade vem do avanço da mente trabalhando num processo, né? Então mentalidade sou eu fazendo um processo na minha cabeça para justamente conseguir esse tempo. É justamente isso. Façam da sua mente uma verdadeira máquina para você conseguir produzir. E eu poderia dar N exemplos aqui, principalmente voltados para o esporte, onde a gente tem vários exemplos de pessoas que conseguiram, através da mente,
criar um novo universo para elas e para o corpo dela. Faça você também. E como você disse, que com certeza tem muito mais dessas dicas valiosas no teu perfil, já deixa também a dica. Como é que o pessoal faz para te seguir, ter acesso a tudo isso? Muito obrigado. @malavota, MALAVOTA. É bom que o sobrenome é diferente, então praticamente não tem ninguém para você procurar e achar diferente de mim. Brinco, eu sou o Mala, né? Então, Mala, vem cá, Mala, me dá uma dica. E a gente normalmente procura ajudar essas pessoas que estão em busca desse conhecimento para ter o resultado que você merece. Isso é o mais importante. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço. Nós conversamos com o Gustavo Malavota, que é empresário, é especialista em vendas, é treinador de equipes e deu todos esses conselhos valiosos aqui para a gente aplicar na vida mesmo, qualquer setor, qualquer área de atuação. Esses conselhos são muito válidos. Então, se você perdeu um trechinho dessa conversa, corre lá em cbnmaringá.com.br, vai no nosso canal no YouTube, essa entrevista está na íntegra e você ainda pode compartilhar ou com aquele gestor que de repente está precisando investir mais em treinamento, ou com aquela pessoa que quer melhorar ali, quer ser mais proativa, quer crescer profissionalmente e precisa desse empurrãozinho. A gente segue aqui diretamente do Central Imob Experience.